Vamos então aqui continuar o nosso estudo. Nós estamos no item 346. Nós estamos no capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas. As ocupações de cada sessão, quer dizer, o trabalho de cada sessão, podem ser reguladas assim como segue. E ele dá vários itens para regular as sessões. Primeiro, leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passadas a limpo. As psicografias do que se teve na última sessão, começar a sessão passando essas psicografias, lendo. Hoje, normalmente, a gente, a não ser que, por exemplo, na época do Kardec, todos psicografavam. Então, o que eles faziam? Eles deixavam para na próxima começar com a leitura, com a análise, para ver o que era produtivo, o que não era produtivo. Os grupos que são menores, que tem um médium, às vezes dois psicografando, no final, quando se faz a avaliação, se faz essa leitura. Num grupo que tiver muitos médiums psicografando, aí pode-se começar a próxima reunião com a análise da leitura. 2. Relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, Aquelas pessoas que não é aconselhável, mas aquelas pessoas que fazem a psicografia em casa, então levam essas psicografias para o grupo e lá é analisado para ver o teor, para ver o que tem de ensinamento, o que realmente é importante ali naquilo que foi trazido. Relação de fatos interessando ao espiritismo, Separar aquilo que realmente for, no caso aqui do Kardec, montando o estudo, a doutrina, aquilo que interessava ao espiritismo, a doutrina. Terceiro, trabalhos de estudo. Ditados espontâneos, perguntas diversas e problemas morais propostos aos espíritos e às evocações. Receber aquilo que o plano espiritual psicografava, mandava para eles espontaneamente, por isso que ele chama de ditado, porque ele só trabalhava com psicografia. Perguntas diversas do que ele estava analisando e estudando, problemas morais propostos aos espíritos, análises e evocações, chamando este ou aquele para fazer perguntas e para esclarecer. A gente vai ver, nosso próximo estudo, nós estamos terminando o livro dos médiuns, vai ser que falta ainda colocar no canal, porque a ordem é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. Como eu coloquei fora dessa ordem, agora só falta colocar Céu e Inferno, que vai ser o nosso próximo estudo. Quarto, conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre os diferentes pontos da ciência espírita, uma análise crítica daquilo que está sendo estudado, daquilo que foi psicografado, daquilo que está sendo analisado, e discutir no sentido de promover o conhecimento, promover o aprimoramento sobre os diferentes pontos da ciência espírita. Os grupos nascentes são algumas vezes tolhidos em seus trabalhos por falta de médiuns. Os médiuns, seguramente, são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas delas não são o elemento indispensável. E haveria erro em crer que, com a sua falta, nelas nada haveria de fazer. Então, normalmente tem-se poucos médiuns, ou então, às vezes, depende, às vezes muitos, às vezes a gente precisa de mais sustentador, porque tem muito médium, às vezes tem um ou dois médiuns e muitos sustentadores, cada reunião, cada grupo vai montar o seu. Mas o que o Kardec está colocando aqui, se não houver nenhum médium ostensivo, mesmo assim a reunião é extremamente produtiva. Nós tivemos uma época, eu sou de São Paulo, aqui em Florianópolis, moro em Florianópolis, nunca aconteceu. Mas lá em São Paulo nós estávamos numa casa, um médium foi transferido, o outro médium fez uma viagem que ele a trabalho, fora do país, que ele iria ficar 3 meses fora,
e a médium saiu de licença porque estava grávida. Ela ficou até o 3º mês de gravidez, depois ela saiu de licença por causa da gravidez. Nós ficamos ali no grupo sem nenhum médium ostensivo. Nós fazíamos orações, fazíamos irradiações, né? Nos mantínhamos ali escutando a música no final do grupo, fazendo uma meditação. Foram trabalhos interessantes, foram energias assim que a gente sentia. Foi um trabalho rico. Tanto é que quando um voltou de viagem, o outro voltou de viagem, a gente até sentiu, porque dava um trabalho muito bom, muito gratificante em termos energéticos. Então, erra aquele que acha, não tem nenhum médium ostensivo, não vamos montar um grupo mediúnico. Vamos sim. A hora que chegar um médium ostensivo, vai se mudando os trabalhos, daqui a pouco tem 2, daqui a pouco tem 3. Enquanto não tiver, né, os trabalhos de radiações, eles são muito importantes, e o plano espiritual ali trabalhando junto, ele faz com que esse trabalho seja muito gratificante. Então, o que ele está colocando aqui, né? E haveria erro em crer que, com a sua falta, a falta do médium ostensivo, nessas reuniões, nada haveria a fazer. Isso é um erro. Sem dúvida, aqueles que não se reunissem senão com um objetivo de experimentação, não poderiam fazer mais sem médiuns do que os músicos em um concerto sem instrumentos. Mas os que têm em vista o estudo sério, aqueles que estão querendo, que eles estão atrás de show, não adianta, não vai querer, não vai estar num grupo sem médiuns ostensivos, como não vai ouvir música com os músicos sem instrumentos. Mas quem está atrás de estudo, quem está atrás de aprendizado, aqueles que estão atrás de trabalhos sérios, não tem problema nenhum. Então, é o que ele está dizendo. Mas os que têm em vista o estudo sério têm 1000 motivos de ocupação tão úteis e proveitosos como se pudessem operar por si mesmos. Eu sou testemunha disso, como eu acabei de colocar. Aliás, as reuniões que têm médiuns podem, acidentalmente, encontrarem-se sem eles, e seria deplorável que crescem, nesse caso, nada mais ter senão que se retirar, né? Encerrar a reunião, acabar a reunião, isso tem o menor sentido. Como eu coloquei, como Kardec está colocando aqui, os espíritos estão colocando. Nós podemos, só tem um médium ostensivo, ele não pôde vir, sem problema nenhum. Nós vamos fazer a reunião com irradiações, emanando as nossas energias para que o plano espiritual possa auxiliar os irmãos que estão necessitados. Vai se realizar o trabalho do mesmo jeito. Os próprios espíritos podem, de tempos em tempos, colocá-los nessa posição. É um teste. Eu acredito que o que aconteceu conosco na reunião de São Paulo foi um teste, e foi um teste gratificante, e todos nós aprendemos e crescemos muito com ele. Os próprios espíritos podem, de tempos em tempos, colocá-los nessa posição, a fim de lhes ensinar a passar sem eles. Diremos mais, que é necessário, para aproveitar seus ensinos, consagrar um certo tempo para meditá-los. Meditar nos ensinamentos, naquilo que nós recebemos do plano espiritual, quando é uma reunião mediúnica de estudos, né? Quando é uma reunião mediúnica de desobsessão, também tem muito aprendizado, tem muita coisa ali para a gente aprender, analisar e meditar. As sociedades científicas não têm sempre os instrumentos de observação sobre os olhos, e todavia não têm dificuldades em encontrarem assuntos de discussão. Na ausência de poetas e oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras de autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e tirarão um grande proveito para seu adiantamento, estabelecendo conferências nas quais ler-se-á e comentar-se-á tudo que se referir ao espiritismo, pró ou contra. Dessa discussão, onde cada um dá o tributo de suas reflexões,
cintilam traços de luz que passam desapercebidos numa leitura individual. Então, quando se estuda em grupo, né, a ideia de cada um, a interpretação de cada um enriquece muito o estudo. Por isso que é tão importante o estudo em grupo. Aqui no virtual a gente estuda, a gente consegue aprimorar e ganhar muita coisa, sim. Mas quando nós podemos montar o grupo presencial, ele é muito mais gratificante, ele é muito mais proveitoso. Não a aula, porque a aula não faz diferença se ela é virtual ou se ela é virtual, presencial ou virtual. As perguntas vêm nos comentários na virtual, as perguntas estão ali no presencial, mas quando é reunião de estudo, ela pode ser virtual, desde que seja uma videoconferência. Todo mundo está ali trocando as suas ideias. Uma reunião de estudo precisa ser, sim, videoconferência ou presencial. Ao lado das obras especiais, os jornais fornecem fatos, e aqui nós vamos lembrar que o Kardec chama a revista de jornal, né? O jornal ali, né? Jornal Espírita, né? Que é a revista espírita. Então, os jornais fornecem fatos, relatos, eventos, e os jornais também, né? Os jornais com as notícias fornecem fatos, relatos, eventos que podem ser colocados, analisados sobre a ótica espírita, né? Ao lado das obras especiais, os jornais fornecem fatos, relatos, eventos, sinais de virtudes ou de vícios que sobressaem de graves problemas morais, que só o Espiritismo pode resolver. E está ainda aí um meio de se provar que ele se liga, né, o Espiritismo se liga a todos os se liga a todos os ramos da ordem social. Colocamos em causa que uma sociedade espírita que organizasse seu trabalho nesse sentido, se proporcionando os materiais necessários, não encontraria bastante tempo para dar as comunicações diretas dos espíritos. Por isso, pedimos sobre esse ponto, né, um estudo coletivo, a atenção das reuniões verdadeiramente sérias, as que têm mais ânimo para se instruírem do que para procurarem um passatempo. Então, o que ele está colocando aqui? Colocamos em causa uma sociedade espírita que se organizasse seu trabalho nesse sentido, se proporcionando os materiais necessários, não encontraria bastante tempo para dar as comunicações diretas dos espíritos. Então, aquela que está no estudo, aquela que está no desenvolvimento, ela não vai ter tempo ali, ela não vai ter uma comunicação direta dos espíritos. Por isso, pedimos sobre esse ponto, né, sobre esse estudo, a atenção das reuniões verdadeiramente sérias, as que têm mais ânimos para se instruírem do que para procurarem um passatempo. Que seja séria, que seja um estudo aprofundado, que não seja um passatempo. E aqui ele pede para a gente dar uma olhada, de novo, reler o item 207, que é o capítulo da formação dos médiuns. E aí nós vamos para outro item, a rivalidade entre as sociedades, né, que é o último item aqui deste capítulo 29, é o último item. As reuniões que se ocupem exclusivamente das comunicações inteligentes e as que se dedicam ao estudo das manifestações físicas têm cada uma sua missão. Aquelas que se ocupam exclusivamente de comunicações inteligentes e as que se dedicam às manifestações físicas, né? Aparecimento de coisa, transporte de coisas, esse tipo de coisa, tem cada uma missão. Nenhuma nem outras estariam no verdadeiro espírito do espiritismo se olhassem mal, né? Se falassem mal uma das outras. Se uma dissesse, essa é boa, aquela não é. Não, a de efeitos físicos, ela faz com que se tenha certeza, se prove a existência dos espíritos.
E a de estudo, a de aprendizado, ela faz com que a gente tenha a cura verdadeira, que é o conhecimento. Como disse Jesus, busqueis a verdade vos libertará. É buscar o conhecimento para nos libertarmos desse ir e vir, né, dessa necessidade de reencarnação. Porque no momento que nós aprendemos, nos transformamos, nos modificamos, a gente não precisa mais continuar na erraticidade, né, indo e vindo o tempo todo. Então, aquele que ele diz, tem cada uma a sua missão. Ponto e vírgula. Nenhumas nem outras estariam no verdadeiro espírito do espiritismo se se olhassem mal, né? Se fossem rivais. E aquela que atirasse a pedra na outra provaria só com isso a má influência que a domina. Porque nós não somos rivais, nós não somos adversários. Nós temos, muito pelo contrário, que nos unir. E é muito interessante quando essa união existe, porque se eu estou numa casa espírita que faz um bom trabalho de evangelização, por exemplo, outras casas podem recomendar. Se eu vejo uma casa que faz um trabalho excelente com a mocidade, para que eu vou começar do zero, montar uma mocidade? Eu indico, a não ser que seja muito longe, seja inviável, e a gente até precisa começar ali. Mas se não, se ela for num raio de ação perto, indicar para a juventude da casa, olha, Casa Tal tem um trabalho maravilhoso com a juventude, que a nossa juventude vai lá também. Os palestrantes, um dá palestra na casa do outro, e assim nós temos que somar para crescermos juntos. Então, às vezes, porque fulano trabalha numa casa e trabalha na outra, ótimo! Vamos, tem tempo, tem possibilidade, não se sobrecarrega, trabalha em mais de uma casa. Eu dou aulas virtuais para mais de uma casa espírita. Sem problema nenhum. Agora eu não tenho mais tempo, por causa do aula todos os dias, praticamente, mas quando eu tinha mais tempo, eu fazia palestra num centro, no outro centro, onde me chamasse, eu fazia palestra sem problema nenhum. Então, nós temos que nos unir para somarmos as forças. É o que ele coloca aqui. Né? Aquela que atirar pedra na outra só mostra a sua má influência, só mostra que ela não é uma casa séria. Todas devem concorrer, embora por caminhos diferentes, ao objetivo comum, que é a procura e a propagação da verdade. Então, uma se desenvolveu mais em determinada área, vamos dar suporte, vamos ajudar. Então, faz um trabalho maravilhoso com... Às vezes não é nem espírita, gente. Um padre, um pastor, que faz um trabalho maravilhoso com crianças, ou que faz um trabalho maravilhoso com adictos, né, com quem tem problemas de droga. Vamos ver o que precisa, vamos fazer uma campanha para comprar colchão, para ajudar com cesta básica, para ajudar com o que for, montar biblioteca, seja o que for. Faz um bom trabalho, quem faz um bom trabalho tem que ser louvado, tem que ser admirado, tem que ser comentado, mesmo que não seja da mesma religião. Não tem problema nenhum. Né? Nós temos que ser solidários, fraternos. Né? Nós temos que ser cristãos. O verdadeiro cristão é aquele que coloca em prática os ensinamentos do Cristo. A gente pode, se tem uma casa que não é cristã, uma sinagoga, um templo budista que faz um trabalho maravilhoso para determinada área, vamos nos dispor, vamos procurar ajudar. Quem faz um bom trabalho tem que ser respeitado e auxiliado, seja qual for a religião. Todos nós temos que trabalhar ao objetivo comum, que é a procura e a propagação da verdade. Seu antagonismo, né, a divergência, as brigas, que não seriam senão um efeito do orgulho superexcitado, fornecendo arma aos detratores, né, aos inimigos do espiritismo. Se nós formos antagônicos, nós formos adversários, nós estaremos dando armas para os inimigos do espiritismo. Então, porque isso é fruto do orgulho.
Seu antagonismo, que não seria senão um efeito do orgulho superexcitado, fornecendo arma aos detratores, não poderia senão prejudicar a causa que pretende defender. Estas últimas reflexões implicam igualmente a todos os grupos que possam diferir sobre alguns pontos da doutrina. Interpretações diferentes sem problema nenhum, vamos juntar. Ninguém tem o ponto final. As colocações que eu faço, eu sou facilitadora, eu procuro facilitar para aquele que tem dificuldade de entender, mas não é um ponto final. Outras pessoas podem ter outros pontos, verem outras coisas que eu não estou vendo, ótimo, vamos juntar conhecimento, né? Eu posso estar passando por cima de alguma coisa que às vezes, numa outra leitura, eu vejo, por exemplo, hoje eu teria que regravar muitos livros, principalmente do André Luiz, que eu gravei em 2018, né? Nós estamos em 2024, então muito do que eu coloquei lá no André Luiz, hoje eu já tenho uma visão maior, um entendimento maior, eu consigo ver mais coisas nesses livros que eu não vi naquela época, em 2018. Então eu teria que regravar, porque eu colocaria hoje mais coisas. Então, não existe um ponto final. Cada vez que a gente estuda, todos que estão lendo aqui, depois releiam com mais atenção, com lupa. Né? Eu tenho meus livros todos completamente escritos, anotados, cheio de anotações. E quando eu releio, eu coloco mais anotações. Tem livro que eu já li umas 10 vezes que não tem nem mais espaço para pôr anotação. Eu vou pôr no papelzinho, porque não tem mais espaço para colocar as anotações no livro. Porque cada vez que a gente lê, a gente vai anotando e vai vendo coisas que não tinha visto antes. Por isso que o estudo, ele tem que estar sempre ali, tem que estar sempre lendo, relendo, principalmente as obras básicas. Tem que estar sempre lendo e relendo. Estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que possam diferir sobre alguns pontos da doutrina. Como dissemos no capítulo das contradições, que é um capítulo aqui do livro, né? Essas divergências não incidem na maior parte do tempo, senão sobre os acessórios. Então, as divergências não são de coisas profundas, mas sim acessórios. As divergências são, né, sobre um ou outro ponto de vista. Frequentemente, mesmo sobre simples palavras, né? A interpretação de uma palavra ou outra. Haveria, pois, puerilidade, permanecerá à parte, porque não se pensa exatamente do mesmo modo. Né? Seria mais do que puerilidade, né? Seria melindre. Se apartar ou se afastar, porque se diverge dessa ou daquela colocação. Não, todos os pontos de vista devem ser vistos e analisados. Haveria pior do que isso, se os diferentes grupos ou sociedades de uma cidade se olhassem com inveja. Compreende-se a inveja e nós vamos ver que em algumas traduções, essa tradução aqui é do Salvador Gentili, tem algumas traduções que elas não colocam inveja, colocam ciúme. Então a gente vai ver em algumas traduções a palavra ciúme em vez da inveja. Mas as colocações que estão sendo aqui, nos dias de hoje, elas estão, aí é meu ponto de vista, elas estão muito mais para inveja do que para a conotação de ciúmes que nós temos hoje. Então, compreende-se a inveja entre pessoas que se fazem concorrência e podem chegar a um prejuízo material. Mas quando não há especulação, a inveja não pode ser senão uma mesquinha rivalidade do amor próprio. E aí a gente vai ver, não, porque aquela casa não é séria, por isso que tem tanta gente, por isso que tem tanto adepto, por isso. Imagina, isso é inveja. A gente vê, nossa, tem tanta gente naquela casa, opa, vamos lá ver o que eles estão fazendo de diferente, vamos ver qual é o bom trabalho que eles estão realizando, porque o que é bom a gente copia. É assim que a gente tem que olhar. Aqui na nossa evangelização, as crianças não ficam, elas vêm obrigadas. Naquela outra evangelização, as crianças vão contentes, elas mesmo cutucam os pais porque elas querem ir, ficam bravas quando tem férias. Vamos ver qual é o trabalho que eles estão realizando. Porque o que é bom se copia.
Porque o trabalho tem que ser feito com alegria. A pessoa que vai à casa espírita, ela tem que ir de bom grado, feliz, porque ela está aprendendo e principalmente ela está se transformando. Toda e qualquer religião que está te modificando, te transformando, é nela que você tem que ficar. Toda e qualquer religião que você está, que não está te mudando nada, que você vai porque é obrigado, pensa, vá buscar um lugar que você se sinta melhor, que você se sinta pertencente ao grupo. Porque todas as religiões são boas. A função da religião, a palavra religar é se religar com Deus. Então, se ela estiver exercendo essa função, nos religar a Deus e fazer com que a gente se transforme, a gente está na religião certa. Todas levam aos bons caminhos se nós olharmos e analisarmos cada um dentro da sua verdadeira colocação. Não do que os homens vão modificando, vão atrapalhando tudo. Como, em definitivo, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que estão animadas de um verdadeiro desejo de propagar a verdade, cujo objetivo é unicamente moral, devem ver com prazer se multiplicarem as reuniões. E se houver concorrência entre elas, deve ser para que façam mais o bem, para que trabalhem melhor, para que realizem um trabalho, um estudo maior e melhor. As que pretendam estar com a verdade, com exclusão das outras, o devem provar, tomando por divisa amor e caridade. Tem que provar que o seu trabalho é melhor no estudo, no aprimoramento, na seriedade, na fraternidade, na caridade, por aí vai. Porque tal é a de todo verdadeiro espírita, porque devem provar tomando por divisa amor e caridade, porque tal é a de todo verdadeiro espírita, a busca da transformação, a busca através do amor e da caridade. Vamos lembrar o Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em transformar o mal que existe em si, né? Para transformar as suas más tendências. A gente vai ver traduções diferentes, mas o sentido é o mesmo, é se transformar. O seu esforço para se transformar. Aí a gente sabe que é o verdadeiro espírita. Querem se prevalecer da superioridade dos espíritos que as assistem? Que o provem pela superioridade dos ensinos que recebem e pela aplicação que fazem deles em si mesma. Ah, não, porque aqui na minha casa é o Bezerra que orienta, tá? E o que vocês estão fazendo? O que vocês já se transformaram? Qual é o trabalho que vocês realizam? Qual é o estudo que vocês realizam? Está provando que estão seguindo as orientações de Bezerra. Ou então só estão ali com um espírito pseudo-sábio que se dá o nome de Bezerra e que está ali iludindo todo mundo e levando todo mundo por orgulho. Olha, não olha para lá. Ele não quer que olhe para lá porque vai mostrar que ele está colocando coisas que não são sérias ou coisas que são erradas. Então, que o provem pela superioridade dos ensinos que recebem, pela aplicação que fazem deles em si mesmas. Aí está o critério infalível para distinguir as que estão no melhor caminho. Porque toda e qualquer doutrina, toda e qualquer religião, seu propósito é nos transformar em seres humanos melhores, em homens e mulheres de bem. Se está realizando esse trabalho, está no caminho certo. Se não está, não. Certos espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam às vezes impor sistemas estranhos e impraticáveis, graças aos nomes venerados com que se adornam, com que se enfeitam. Aí você vê, não, porque lá é fulano de tal que dirige, aí ele manda tirar o sapato, manda ir de roupa branca, manda tirar o boné, manda destapar a água para frente. Corre, porque são coisas estranhas. São coisas estranhas, né?
espíritos esquisitos, com coisas estranhas, e quem não estuda, quem não faz uma boa análise, vai cair no conto do vigário. Vai ficar ali sendo enganado. Então, o que ele está colocando aqui são espíritos presunçosos, que nós vamos ver no livro dos espíritos, né? Os itens de 100 a 113, são os espíritos pseudo-sábios que querem enganar, são inclusive os espíritos maléficos, que querem ter ali sobre a tutela deles, são os obsessores do grupo e querem ter o grupo sobre o jugo, né? Sobre a tutela deles. O bom senso logo faz justiças a essas utopias, mas até lá, né? Até que o bom senso veja, analise, né? Bote as cartas na mesa e mostre que está tudo errado, elas podem semear essas coisas estranhas, essas utopias, essas esquisitices, podem semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. É o que mais faz dar munição para os que são contra o espiritismo, são aqueles adeptos que não estudam, que na verdade estão ouvindo o galo cantar não sei aonde, sai falando besteira, sai colocando coisas que não tem nada a ver com a doutrina, aí todo mundo fala, isso é misticismo, isso é superstição. E é mesmo, porque é um ser supersticioso ligado a outros seres místicos que está falando um monte de bobagem e diz que é espiritismo. Não tem nada a ver. Tem que se olhar se a casa é séria, pelo estudo, pelo trabalho que faz dentro das obras doutrinárias, as obras de Kardec e as obras subsidiárias, que são as obras do Chico Xavier. E as obras do Divaldo também são aquelas que vão mais para a linha. A do Filomeno de Miranda estão mais dentro dessa ordem de trabalho. As da Joana de Anjos são mais para a linha psicológica, são mais difíceis de serem estudadas, mas são maravilhosas. Até o livro O Homem Integral, o livro Plenitude, são livros assim de se ler e reler, porque são maravilhosos. O bom senso logo faz justiça a essas utopias, mas até lá elas podem, essas utopias, semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Daí, frequentemente, uma causa de divergências momentâneas. Além dos meios que demos para os apreciar, o livro aqui, todo o livro dos médiuns nos dá subsídios para podermos analisar, para podermos apreciar, para podermos tirar as dúvidas, né, dessas divergências que aparecem. Quando essas divergências são momentâneas, por quê? Porque está todo mundo ali estudando, está todo mundo buscando nas obras baixas. Não, você tem razão, porque aqui está escrito assim. Ó, os dois têm razão, vocês estão só trocando 6 por meia dúzia. E por aí a gente vai tirando as dúvidas e tirando as divergências. Além dos meios que demos para os apreciar, através dos espíritos deram, através de todos os livros que nós temos da obra que o Kardec trouxe, a obra é dos espíritos, o Kardec só trouxe. Há um outro critério que dá a medida do seu valor, é o número de partidários que recrutam. A razão diz que o sistema que encontra mais eco nas massas deve estar mais perto da verdade do que aquele que é repelido pela maioria e vê suas fileiras diminuírem. Tende também por certo que os espíritos que recusam a discussão dos seus ensinos é porque eles reconhecem a fraqueza. Todo e qualquer espírito que não aceita a divergência, não aceita a discussão, não aceita que se analise aquilo que ele está colocando, corre. Por quê? Porque é um espírito inferior, porque o espírito superior, ele faz questão que se analise, ele faz questão que se tirem todas as dúvidas, porque é assim que ele se tornou superior, aprendendo, estudando, analisando, vendo tudo com pente fino. Se o espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, e é para isso que ele veio, a terceira revelação, e veio para trazer o evangelho redivivo, trazer de volta, reviver o evangelho do Cristo. Então, se o espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ser senão pelo melhoramento das massas, a qual não chegará
gradualmente e pouco a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos. Porque como é que eu melhoro as massas? Melhorando o indivíduo. Eu me melhorando, eu estou ajudando a melhorar os que estão aqui à minha volta, eu crio uma bolha. E aí a gente daqui a pouco se junta a outra bolha de outro que se melhorou e melhorou o que está à sua volta. E assim as massas vão se modificando. Que importa acreditar na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humildes e mais pacientes na adversidade? Que adianta acreditar na existência dos espíritos se isso não te modifica, não te transforma, não faz você ser uma pessoa melhor? Não adianta nada. Que serve ao avaro, né, o avarento, o sovina, ser espírita, se é sempre avaro, se é sempre sovina, se é sempre, né, muquirana? Ao orgulhoso, se ele é sempre pleno de si mesmo, né? Se ele mantém ali na empáfia, na pompa, na vaidade, achando que ele é o máximo. Que adianta ao orgulhoso se ele é sempre pleno de si mesmo? Ao invejoso, se é sempre invejoso, que adianta ao invejoso se ele não se modificar, se ele continua invejoso? Todos os homens poderiam, pois, acreditar nas manifestações e a humanidade ficar estacionada. Todos os homens podem acreditar que o espírito existe, que existe a vida após a morte, que existe a reencarnação e continuar estacionado. Porque isso não adianta nada se a gente não se modificar, se a gente não se transformar. Mas tais não são os desígnios de Deus. Estão aqui. Todos os homens, pois, poderiam acreditar nas manifestações dos espíritos, né, e a humanidade ficar estacionada. Mas tais não são os desígnios de Deus. Porque os desígnios de Deus é a nossa transformação, a nossa mudança. É para esse fim providencial, né, a mudança, a transformação, é para esse fim providencial que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando ao seu redor todos aqueles que estão nos mesmos sentimentos. Então haverá entre elas, né, entre essas reuniões, entre essas sociedades, então haverá entre elas união, simpatia, fraternidade, e não um vão e pueril antagonismo de amor próprio, de palavras antes de coisas, né? Então nós estamos para nos unirmos para o bem maior, para trabalharmos juntas para o crescimento de todos e não ficar com rivalidade, com antagonismo, com picuinha de que a minha casa é melhor que a sua, a minha religião é melhor que a sua. Isso não leva a nada. Então serão fortes e poderosas porque apoiar-se-ão sobre uma base inabalável. O bem para todos. Essa base é inabalável. O bem para todos. A melhoria, a fraternidade, a empatia, a caridade para o bem maior, para todos. Então elas, as sociedades, serão respeitadas e imporão silêncio à tola zombaria, porque elas, né, as sociedades, essas sociedades construídas, falarão em nome da moral evangélica, respeitada por todos. Tal é a senda na qual temos nos esforçado para fazer entrar o espiritismo. A bandeira que levamos bem alto é a do espiritismo cristão, né, junto aos ensinamentos do Cristo, e humanitário, né, procurando a fraternidade e a empatia para ajudar a todos, né? Fora da caridade não há salvação, é o lema que o Kardec criou, né? Ao redor da qual somos felizes em ver já tantos homens se congregarem sobre todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. De mudança, um sinal de... Aquele está em 1860 e poucos, 61, 62, se eu não me engano, é por aí, falando dessa mudança, hoje em 2024,
Nós vemos essa mudança, nós sentimos essa mudança. Nós estamos começando a trabalhar para chegarmos nessa transformação maior, né? na transição, nos transformarmos para entrarmos num outro processo, né? No processo de transição. Convidamos todas as sociedades espíritas a concorrerem para essa grande obra, que de um lado do mundo e do outro elas se estendam mão fraternal e lançarão o mal em redes inextricáveis, em redes desarranjadas, anárquicas, caóticas, né? Então ele está convidando aqui a todas as sociedades espíritas, a todos os grupos espíritas se unirem para um trabalho maior, para uma colocação maior, porque nós estamos hoje, aqui agora, nas portas da transformação, começando nas portas da transição. Como diz o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, hoje não é mais a transformação a nossa meta. A nossa meta de transformação, ela existe desde que o Cristo veio nos ensinar a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos caluniam. Hoje a nossa meta é a metamorfose. É nos transformarmos em algo completamente diferente, como a lagarta que rasteja e vai se transformar numa borboleta linda, colorida, que voa nos céus. Então essa colocação que ele faz aqui, maravilhosa, convidamos todas as sociedades espíritas a concorrerem para essa grande obra, a obra da transformação interior, né? Hoje essa obra ela ainda é maior, porque hoje nós temos que nos esforçar mais, nós temos que trabalhar mais, nós temos que estudar mais, porque além da transformação, depois dessa transformação, nós temos que trabalhar para a metamorfose, de sairmos de seres rastejantes como a lagarta, passarmos a sermos borboletas, espíritos que trafegam, volitam entre mundos, entre planetas. Então, convidamos todas as sociedades espíritas a concorrerem para essa grande obra que de um lado do mundo ao outro, né, de um lado do mundo ao outro lado do mundo, essas sociedades se estendam mão fraternal, se deem as mãos, se abracem e lançarão o mal em redes caóticas, o mal em redes desorganizadas, que é ali que o mal tem que ficar. E assim nós terminamos, né, essa parte do livro dos médiuns, terminamos o capítulo 29, vamos começar no próximo estudo o capítulo 30, que é o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é um capítulo rápido, porque o capítulo 31, que é o último capítulo do livro, ele é maravilhoso, trazendo dissertações, mensagens de Agostinho de Hipona, né, que é chamado Santo Agostinho, de Luís, que é chamado de São Luís, de Francisco de Paula, e por muitos outros, e mensagens lindas, né, que é o último capítulo aqui do livro dos médiuns, que são as dissertações espíritas, onde nós temos aqui mensagens maravilhosas de Rousseau, né, de São Luís, São Benedito, mensagens, né, que nos Joana d'Arc, Pascal, nossa, são mensagens lindíssimas, né, que é o último capítulo do livro. Até lá!